Dois, três e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, sejam bem-vindos a mais um dia de reflexão. O meu nome é José Paiva, agora de volta com óculos. Já tenho aqui comigo João Maria Joné, sem óculos, Maria Escaja também sem óculos e Zé Pedro Silva com óculos. Sejam bem-vindos, espero que estejam todos bem, estão com ar de férias e isso está-me a irritar. Porquê é que estão com ar de férias? Desculpem lá. Estão com boa cara, no fundo. Demasiado boa cara, que eu acho que não vale a pena. Quarta-feira, acho que é chato. Exibicionismo, não é? As pessoas É, para um serem bocadinho. bem, exibicionistas, pá. É, ouvi dizer que andaram, nem vou dizer, se alguém se quiser acusar, estiveram aí no bem Olha, bom, não é? eu não andei em lado nenhum, ficam já a saber. Não, estiveste sempre em casa, trancada, coisa horrível. Sim, ninguém me Em, convidou. O em... headline diz que eu estive na praia. Porque eu estive na praia. Pois, quer Mas explicar? estive em teletrabalho. Sim, Levei o tá bem. computador. estive Qual a fazer- praia? estive Tu a fazer dizes isto a- assim aqui Não. para os teus chefes ouvirem? Eu vi o meu diretor de recursos humanos na praia quando saí. Mas ele trabalha na praia, não é? Como toda a Olha, gente qual sabe. é a praia? Eu estive na Praia da Rata. Eu acho que Ou o nome politicamente correto, Praia das Ei, Moitas. man, ainda se vai! é a praia, não é que é a Praia das Moitas, atenção. E eu acho que perguntei porque tinha cá uma pulga atrás da orelha. Não sabia, mas acho que perguntei justamente para o ouvir dizer isto. Mas sim, Por mas acaso não sou é- consumidor dessa praia. Porquê é que gostas ela é dessa Praia praia das já agora? Moitas. É a praia com um banho aceitável mais próxima da casa da minha mãe. Ah, tá bem. Pronto. Mas foste sozinho, não foste com a tua mãe à praia. Não, estou em casa da minha mãe, que é onde eu venho quando estou em teletrabalho, para estar no melhor conselho do país. És mais de calções pequenos ou daqueles mais à larga? Sou É de mais à sunga. larga. Nunca usei foste uma sunga? na vida, nunca, não. Não vais à sunga. Pronto, olha, é pena, porque acho que há muitos fãs deste podcast que te imaginam de sunga. Eu, por acaso, Inclusive quando eu estava a agora. voltar da praia, estava a voltar há 10 minutos e estava um bocado molhado e eram 6 e tal da tarde e um senhor brasileiro ficou muito escandalizado comigo porque eu tinha dado um mergulho no mar e ele disse que a água estava muito fria. Estas pessoas que Pronto. estão mal habituadas e depois... É tipo tu a semana passada. Vêm Sim, com a sim. mania. Eu também não. Mas já estás seco. Portanto, pronto para fazer. Se quiseres, nós esperamos também. Se Não, fizeres uma toalha. já estou sequinho. Pronto. Olha, então, se calhar, se já estamos todos secos e prontos para beber um café, Se calhar talvez o prosseguíamos. terceiro ou o quarto. Calma, Maria, também. Não vamos aqui. É que o Olha, Benfica parece que joga até- às 8, são 7h20. Sim, mas isso também ninguém. Cá está. Estás a ver? Este é o som. Estás-me a lembrar o Benfica. De alguma forma, fica para a interpretação. A minha Bom, mãe disse para deixarmos de usar este som porque parece xixi. Eu ia dizer que a mãe do Joné disse, e eu ouvi que estava a telefone com o Joné, disse que este som não era incrível. Eu já tinha mencionado isso, e depois desta conversa toda da praia, isto parecia-me o Joné no mar, mas A pronto, aliviar-se. não continua. Ora bem, mas eu já tinha dito isso, concordo plenamente com a progenitora de Joné. Este barulho não tem nada a ver com tenho café. uma sugestão que é assim o barulho da máquina, tipo, tá. sabes? O barulho da Então, máquina. no próximo episódio, vens tu para o meu lugar e pões o som. O que é que achas? Ora Pode ser? bem, cá faltava. Pronto. Ouviste, Zé Pedro Silva? Era Vamos para mim? trabalhar? Bom. Era para mim. Então, não, era para a Maria. Calma, nem tudo é para ti, José. Hoje estás Claro, songa. claro. É, tem que ser a Vamos mulher então- e trabalhar. Vamos então falar de um senhor que está em maus lençóis, pelo menos para já, o Boaventura Sousa Santos, o teólogo da esquerda portuguesa, que foi apanhado numa publicação internacional onde fizeram acusações duras de assédio e violência. Este estudo é onde se fala sobre acusações de assédio e violência sexual e, portanto, o Boaventura está metido em trabalhos. Muito se falou esta semana, agora tivemos algumas denúncias anónimas que nós ficámos a saber quem eram estas pessoas, neste caso mulheres. Começo pela Maria. Nós, não sei se já podemos falar do nosso primeiro grande caso, a grande persona à volta de assédio sexual e relacionado com os movimentos Me Too e casos como o Harvey Einstein e assim.
daquilo que leste, daquilo que já se sabe e do que não se sabe, porque ainda estamos a falar de um tema muito recente. Qual é a tua opinião? Nós vimos alguns artigos a cascar na esquerda por não se indignar com um dos seus teólogos. O que é que tu achas sobre isto? Achas que a esquerda devia já atirar-se para cima de Boaventura e de escrever notícias de jornais e de fazer comunicados e assim? Ou é preciso esperar um bocadinho para ver no que é que isto está? Acho que há aqui duas perguntas. Uma é o que é que eu acho em relação às acusações de assédio, outra é o que é que eu acho em relação à posição da esquerda. Eu vou responder primeiro à segunda, da posição da esquerda. E quero começar por dizer que eu não conheço ninguém, pelo menos do meu partido, que tenha qualquer admiração excepcional pela pessoa que é Boaventura Sousa Santos. Aliás, eu acho que todos se lembram que depois das últimas eleições legislativas ele escreveu um texto bastante agressivo e até um bocadinho machista sobre a possível, aliás, sobre a ideia da demissão da Catarina Martins, que se chamava, obviamente, Demita-se, e penso que saiu no público. Portanto, ninguém no Bloco de Esquerda é suspeito de ter alguma vontade absurda de querer proteger Boaventura Sousa Santos. Não é do Bloco, nunca foi. É de esquerda, certamente. Mas ser de esquerda não desculpa as atitudes que ele possa ter tido. E aliás, houve várias pessoas que se manifestaram publicamente e eu fui uma delas. Não tenho estado muito nas redes, confesso, mas vi várias pessoas a falarem sobre o assunto, inclusive eu fui uma delas. Portanto, as pessoas, a esquerda não se manifestar, da mesma forma que quando há uma acusação de assédio contra uma pessoa que é próxima de outras ideologias, os partidos não vêm todos defender ou acusar, não é? Estamos a falar de uma acusação, não está provado, pelo que também acho que é preciso alguma conta e peso e medida nas posições públicas de partidos ou tais. Em relação às próprias acusações, do que me chegou da academia, não é uma novidade para ninguém que estes comportamentos existem, tanto da parte de Boaventura Sousa Santos como de mais algumas pessoas. A mim incomoda-me especialmente, como me incomoda sempre que um homem teoricamente feminista, progressista, de esquerda, pelos direitos, pelas igualdades e por tudo, tem comportamentos que perpetuam exatamente aquilo que eles criticam, ou seja, não chega a fazer uns artigos bastante corretos ao nível do feminismo, ou ter posições públicas que defendem a igualdade de género e os direitos das mulheres. Quando depois se usa e abusa de uma instituição tendencialmente patriarcal e da presença da formulação da sociedade, que é também bastante, que permite ou que permitiu durante muito tempo aos homens terem certo tipo de comportamentos abusivos. Isso incomoda-me como mulher de esquerda, incomoda-me que, até porque eu não sou daquelas que defende que os homens feministas não existem e que só uma mulher é que pode ser feminista. Eu gosto de ter aliados nas lutas e acho que é importante também ter, ou seja, sendo o homem, assim, genericamente, em termos muito vagos, um homem o opressor e a mulher a oprimida, eu acho importante para a própria luta que haja membros da classe opressora, vamos assim dizer, aliarem-se à luta da classe oprimida. E por isso incomoda-me especialmente quando estas coisas acontecem com homens que publicamente são figuras de esquerda e que são defensores de uma data de ideias e de lutas que depois não praticam. Isso incomoda-me. Então pronto, não estás como o Boaventura que diz que a culpa disto tudo é do neoliberalismo. Não, a culpa disto tudo é de quem
a culpa disto tudo é de quem faz do assédio uma forma de. Não queria dizer opressão, mas também não me está a surgir nada melhor. E eu acho que toda a gente percebe o que eu estou aqui a dizer. Isso sim, a culpa é de quem o pratica, não é do neoliberalismo, que é culpado de muita coisa. Que se formos ao fundo de tudo, talvez encontremos uma culpa para o neoliberalismo, não será certamente a forma como Boaventura Sousa Santos avaliou. Joné, muito se falou da ausência de casos nacionais de assédio sexual. Houve uma, eu vou-lhe chamar tentativa, não quero ofender ninguém, mas aqui há uns tempos algumas atrizes falaram disso, mas a coisa esvaziou-se, portanto o movimento Me Too não chegou. Agora parece que, não diria que o movimento chegou, mas há um alvo, há uma pessoa, uma persona nas notícias a quem podemos dizer que é a figura número 1 neste momento de assédio sexual dentro da academia. Tu achas que, tendo em conta outros casos, Portugal, desde a opinião pública, dos opinion makers e etc., se vão comportar à altura de um caso como este, que já vimos que a defesa de Boaventura não será das melhores, e das várias investigações também, do que leste dos estudos, há quem aponta que este estudo, sendo um estudo internacional também, e partindo de denúncias anónimas, é sempre mais complicado percebermos do que estamos a falar, e depois a última complicação, que é o de provar criminalmente ou de haver algum tipo de justiça, que ainda é mais complicado. Entretanto, o SES, do qual o Boaventura é fundador, já suspendeu o senhor das suas funções honorárias, acho que ele era só membro honorário neste momento. Isto não foi bem uma pergunta, não é, senhor moderador? Às vezes as perguntas estão incluídas nas afirmações dos moderadores. Terás de ver mais podcasts do que és tão atento para perceber os vários estilos e modelos. Sabes que eu gosto muito de não seguir a carneirada. E bem. Mas em não tendo percebido qual é que era a tua pergunta exatamente, tenho a dizer que nada me move a favor do senhor Boaventura Sousa Santos, que é uma pessoa que eu não aprecio nem nunca apreciei. Mas eu fiz a pergunta é se Portugal achas que tem estrutura cívica, social, o que quiser chamar, para tratar este caso. Sim, mas depois degenerou a pergunta para uma cena sobre o Sérgio. Mas não te chateies comigo, estava só a brincar. Não. Era uma informação que eu tinha esquecido de dar. Não, mas a questão do Me Too português, apesar de nada me mover a favor do senhor, que nada me move nem nunca me moverá, tem duas questões. Uma é a questão do Me Too geral, que é: faz sentido julgar as pessoas na praça pública em vez de esperar que os tribunais atuem? Para mim faz, porque são duas coisas diferentes e uma pessoa pode ser considerada, pode ter ações que são consideradas imorais sem serem consideradas ilegais, e os tribunais demoram e as pessoas podem ter decisões diferentes de acordo com os factos que têm, podem decidir achar coisas sobre as pessoas com base em alguns factos que têm, porque nunca ninguém sabe os factos todos sobre outras pessoas. Portanto, para mim faz, mas percebo para quem não faça e quem tenha a dificuldade e que queira fazer uma defesa legalista do Boaventura, que existem pessoas assim, e do Boaventura e de qualquer pessoa acusada de assédio ou violência doméstica ou o que seja, porque não sabemos e estamos a substituir-nos aos tribunais. Acho que não. Mas percebo que existe esse argumento e acho que seria um argumento para ele usar bastante mais válido do que culpar o neoliberalismo, que foi, na minha opinião, um esticância um bocadinho grande demais até para o próprio. Outra coisa diferente é eu querer falar do Me Too português neste contexto, que é: o Boaventura Sousa Santos é uma pessoa desagradável, que sempre foi desagradável, que não está aqui para fazer amigos e que nunca teve problemas em fazer inimigos. E, portanto, é um alvo natural do Me Too português. Porque quem é o Me Too português? O Me Too português não arranca, porque a esmagadora maioria das pessoas que pertencem à elite portuguesa e que fazem estas coisas vão ao Lux com as pessoas que estão a dizer mal do Boaventura Sousa Santos agora. Vão ao Lux e quem diz vão ao Lux são amigos, vão sair à noite. E um dos grandes problemas deste país ser um penico é que não dá para haver um efetivo Me Too. Porque se há acusações credíveis contra pessoas com que vamos beber um copo e que são tão simpáticas e que são tão nossas amigas, nós defendemos-los em vez de queremos ver o que é que acontece.
ou que são os nossos ídolos ou referências. No Boaventura Sousa Santos, lá está, por ser uma pessoa extraordinariamente desagradável, nunca foi o ídolo de ninguém. Eu já estive num processo de queixa contra um professor da minha faculdade, da FCSH, de Manuel Filipe Canaveira, que foi suspenso durante um ano por uma série de afirmações disparatadas que fazia em aula. E ele também era um gajo que não era amigo de ninguém, desagradável para as pessoas, não estava cá para ser simpático nem para andar nas cortes. Mas quem anda, vêm exemplos rápidos à cabeça: Carrilho, Bugalho, pessoas com LH no nome, não sei mais, mas que indo beber copos com pessoas da esquerda à direita e indo sair com eles à noite e não sei o quê, e sendo filhos de pessoas que são amigas de pessoas, ou tendo sido ministros das pessoas que também gostam de liderar estes movimentos, no caso do Carrilho, a coisa acaba por se resolver mais ou menos sem ninguém sofrer as consequências práticas, e isso é que me... Portanto, os verdadeiros abusadores vão andar por aí. As figuras que nós vamos apanhar, entre aspas, são figuras desagradáveis. Não, são uns quantos azarados que não fizeram os devidos falácios à corte, e que vão levar por tabela, mas no geral o mito português será sempre esta farsa dos acessos, e isso tenho pena. E quem é hipócrita não é o Boaventura Sousa Santos, também há de ser um bocado hipócrita, apesar de ele nunca ter alinhado muito nestes movimentos de, digamos, nova esquerda. Mas quem é mais hipócrita é quem o ataca agora, não tendo nunca atacado outras pessoas que podiam ser igualmente atacáveis. Eu ainda no outro dia chamei a atenção para a idiota da Carme Afonso sobre o facto dela defender o Cristiano Ronaldo com unhas e dentes das acusações de violação bastante credíveis que ele tem contra ele. Porque lá está, porque as pessoas metem na cabeça que gostam de uma história de uma pessoa, e portanto ela nunca pode ter feito nada de mal. E isso não é verdade, isso não existe. E por isso é que neste país de penico, de cultura de penico, de somos todos amigos e somos todos, vamos todos sair à noite e e são os nossos ídolos e não sei quem, um movimento destes que consiga trazer à luz do dia as injustiças e as coisas nojentas que se passaram, até podemos ir mais longe aos casos da Igreja. Tem muita dificuldade em arrancar, mesmo nos casos da Igreja. Tu ainda não responsabilizaste um único bispo. Todos sabiam, nós sabemos que todos sabiam. E não Portanto, muito alguns padres foram suspensos, não é? Ou estão em um vias de padre ou serem outra suspensos. foi suspenso, mas no geral tu não responsabilizas as pessoas que se calhar tu já foste beber um copo, já estiveste num coquetel com elas e são tão simpáticas, não iam também saber e não dizer, não é? É o país da presunção de inocência, mas só entre as elites. Zé Pedro Silva, este país de penico, de amiguinhos, de compadrios e de presunções de inocência, achas que em relação a este caso poderá haver de facto um desfecho mais consequente, ou vai ficar pela espuma dos dias e daqui a 2 semanas já ninguém fala de Boaventura, do senhor Boaventura, vá? Acho que sim. Acho que não vai dar a lado nenhum, porque pela antiguidade dos casos, a menos que existam acusações mais recentes, mas pela antiguidade dos casos que são conhecidos até agora, não vejo que isto dê alguma coisa. Mas eu concordei com ambos, mas sobretudo com esta parte agora final do João sobre de facto, enfim, esta espécie de compadrio que existe, uma sociedade pequena e tal, e portanto E é acaba verdade, por... e está certo. Deixem-me só acrescentar que Completamente. também concordo com o Johnny. Sim. Os milagres que faz, que pode fazer apenas um telefonema às vezes de alguém para outra pessoa, ou seja, isto é uma espécie de corrupção, apesar de não ser no sentido jurídico, não existir uma troca, mas é uma forma de corromper as pessoas através de uma, enfim, às vezes as coisas mais simples que existem, como, lá está, uma palavra ou a simples amizades, a tal situação de beber um copo. E sabemos que quem está no poder faz muito isso, faz muito essas operações de charme para depois beneficiar disso, tendo boa opinião, ou tendo simpatia, ou tendo, nem que seja, o temor reverencial dos outros relativamente a ele próprio. Mas pronto, isto era para dizer que concordava muito com este ponto. Mas eu ia
enfim, como concordei que os dois vão um bocado pelo mesmo lado, eu só digo uma coisa. Para mim, nestas coisas todas, estas acusações, todas isto, há acusações de assédio muito antes do Me Too, não é? Sabemos que o Me Too marca, de facto, uma diferença grande no que diz respeito às acusações, mas, enfim, há casos na história e sempre foram aparecendo, não é? Dos Não maiores foi um abusos. conjunto tão mediático, não é? Tão Foi exato, foi uma coisa mais orquestrada, enfim, como agora aconteceu também um bocado com o Boa Ventura Sousa Santos, em que começou toda a gente a aparecer, certo, e com isto não estou a qualificar, estou apenas a dizer que é assim, foi assim a história. O que eu acho é que, seja Boa Ventura Sousa Santos, seja qualquer outra pessoa, seja o meu ídolo Woody Allen, que foi também vítima de acusações, enfim, acabou por nunca ser condenado, mas teve as acusações e teve as consequências delas em termos públicos, em termos sociais, não em termos judiciais. E teve um julgamento moral que, pronto, também se compreende, não é? Teve um julgamento moral. O que eu digo relativamente a todas estas pessoas, o que eu digo relativamente a todos eles, é que pouco me interessa de onde vêm, e com isto não estou também eu a condená-los. Quando há uma acusação contra uma figura pública, e só essas é que nós sabemos, porque as outras são feitas lá na esquadra, não nos interessa nada, só se conhecermos as pessoas, mas quando há uma acusação contra uma figura pública, não me interessa se ela é um idiota de esquerda ou um idiota de direita, um ator mau ou um ator bom, isso não me interessa minimamente. Eu não simpatizo com Boa Ventura Sousa Santos, mas eu não o conheço de lado nenhum. Eu digo-vos uma coisa, eu sei muito bem o que é que ele pensa, enfim, em linhas muito gerais, mas eu não leio Boa Ventura Sousa Santos, meu Deus do céu, há anos. É que eu tenho que admitir com a maior humildade. Eu não sei como é que... Eu vejo as pessoas a falarem, muitas vezes, quando estou nas redes sociais, e estão a citá-los a todos, o meu dia só tem 24 horas. E eu sei que tenho uma família numerosa, mas que me ocupa muito tempo e precioso. Não o troco para ler ninguém, nem para ler seja o que for. Mas tens descontos? Eu não consigo, tenho. Nomeadamente até de imposto automóvel. Mas tens aquele autocolante no vidro com os bonecos. Só não tem assinatura de jornais, não era o homem lia Vou-te dar nos anos, vou-te dar um daqueles dias com a família toda. Não, esses autocolantes não tenho. Mas para vos dizer, portanto, eu hoje em dia não tenho qualquer antipatia relativamente a Boa Ventura Sousa Santos, apesar de sou um democrata, portanto ele pode pensar o que ele quiser da vida dele. Agora não o leio, não tenho tempo, e gostava de saber, genuinamente eu quero que as pessoas me digam como é que conseguem ler tanta coisa, não é? Porque eu não consigo, eu passo o meu dia a ler coisas e não consigo ler coisas que não me interessam minimamente. Pronto, tu quer dizer que leste e assumires o que é que as pessoas escreveram com base nos teus preconceitos em relação à pessoa que escreveu. Desculpa, não ouvi o início, e era essencial. O truque é fingires que leste, dizeres que leste, mas só assumires o que é que a pessoa disse com base nos preconceitos que já tens em relação à pessoa. Exato, que acontece com frequência. Francisco Mendes da Silva, não vou ler, vou só dizer ganda centrista, let's go, retweet. Exato. Apanhas ali um ângulo qualquer conservador e já parece que já leste aquilo tudo. Mas se calhar é mesmo isso, se calhar, agora vou ser um bocado ingênuo de propósito, conscientemente ingênuo, se calhar muita gente diz que leu e não leu. Mas o meu ponto é este, também não me interessa ler, não quero saber, ou seja, porque o facto, nós tivemos uma semana em que Boa Ventura Sousa Santos foi acusado de assédio, e com isto não estou a dizer qual é que é a minha opinião, ou suspeita, ou intuição, porque eu acho que a intuição, nós não somos tribunais, nós não temos que presumir inocências, nós não temos que julgar, nós temos que ter uma opinião. E essa opinião, muitas vezes, quando nós não temos provas, pode derivar apenas da intuição, daquilo que nós achamos, consideramos, da pessoa em causa, seja o que fosse, temos mais confiança, menos confiança. Esta discussão até está a derivar para uma discussão, talvez essa mais interessante, do próprio meio académico e das pressões intelectuais, se quiseres, que se exercem entre professores, orientadores, alunos, talvez até aí seja o que possa sair desta discussão. Mas deixa-me só dizer-te isto. Nesta semana, em que houve a acusação a Boa Ventura Sousa Santos, tivemos também as notícias entre aspas, porque eu acho que foi horrorosa a expressão que se utilizou muitas vezes na imprensa, da mulher de Galamba, que passou automaticamente a ser alguém, as pessoas sem saber o currículo, sem saber o passado, pegando apenas de uma notícia de uma jornalista que é deliberadamente incendiária e que põe aquelas reportagens com músicas de fundo, em que tudo parece horroroso. Acho que se contássemos a história se Sandra Felgueiras contasse a história do Bambi com as suas reportagens, tudo aquilo parecia horroroso e criminoso. Mas a mulher de Galamba, que é a Laura Abreu Cravo, e muitas vezes foi utilizada esta alcunha, entre aspas, passou imediatamente a taxista, pronto, a que está ali por causa do marido.
Assim, na praça pública, numa reportagem de 10 minutos. Tivemos também o Hospital de Faro, mais uma vez, não vou dar a minha opinião sobre o Hospital de Faro, não faço a mínima ideia, mas uma médica aparece a acusar outros médicos, isto é gravíssimo, isto merece investigação, é tudo óbvio, mas os médicos passaram automaticamente todos a carniceiros. Se calhar são, eu não estou a dizer que não são. Estou a dizer que nós tivemos assim uma semana em que alguém escreveu numa parede uma coisa de Boaventura Sousa Santos, pumba, já é um violador. Laura já é a maior taxista que há à face da terra e só anda a comer da gamela à conta do marido. Os médicos são todos carniceiros. Este é o meu problema. Quer dizer, eu acho que tudo isto merece mais discussão, mais investigação. E, de facto, acho, e como digo, estou-me nas tintas completamente para o que Boaventura Sousa Santos escreve. A discussão vai acabar já e vai ser só sobre o Boaventura, porque a ministra do Ensino Superior, que é casada com o orientador dela, veio dizer que não há nenhum problema na academia com as relações de poder. E que as academias têm que resolver internamente, têm mecanismos para resolver estes casos. Sim. É mais ou menos o isto que caso ela ficou disse. encerrado numa só pessoa, tal como o caso da Laura Cravo também há de ser o caso da Laura Cravo, e pronto, fica ali, não é? Ninguém fala de se poder trabalhar uma lei das incompatibilidades ou uma coisa qualquer, e eu até, concordando contigo, até acho que é pior que isso, que é, os casos são tão fulanizados e tão sensacionalizados que ninguém fica tipo, se calhar fazia-se, se há uma opinião generalizada que isto está mal, fazia-se aqui uma coisa generalizada para resolver, ou para fazer diferente. Não, é só tipo, bora indignar com isto, bora indignar com aquilo. É tudo a laia da rixa, é bater, vão lá com o pau, dão a paulada e seguem o caminho, quer dizer, ou seja, é isso mesmo, esse é o problema, não está em causa, quase não está, parece que há um certo, no caso de Boaventura, aquela satisfação com que toda a gente, com que tanta gente veio escrever então, mas não, enfim, revoltados com a situação em si, mas com o prazer de malhar no Boaventura, porque tinham ali uma oportunidade de ouro, e isso de facto não é forma de resolver as coisas, e por isso concordo, de facto, não se debate, de facto o problema debate-se as pessoas, debate-se não, bate-se. Ora, está um café mais polémico tomado e agora vamos falar de uma coisa, de um dia especial, 18.262 dias, 444 dias de maioria absoluta. Eu, talvez não saibam de quem eu estou a falar, portanto eu trouxe aqui uma música, vejam lá se ouvem e se descobrem de quem é que eu estou a falar. Este hino é muito conhecido de um partido que nós vamos falar agora. Vejam lá se conseguem descobrir. É até o hino. Atenção. Se souberem, podem cantar. Uma criança que sonhava ver É o hino oficial. ventoinhas a rodar. E depois vieram outras crianças. Estão todos a ouvir. Que fizeram Não estão a ouvir? Eu estou. Ninguém sabe. Só sei o refrão. novas oportunidades. Vem o refrão. Novas oportunidades, é o Sócrates. Agora todos. Parabéns, PS. 50 anos hoje. Acho que me enganei na música, mas não faz mal. Dia de reflexão, parabenizo o PS. Tá bom. Eu sei a espero que tenham letra gostado toda deste de fora. momento. Sabes a letra depois também eu? Eu poderia ter cantado toda. Devo dizer que pedi ajuda à pessoa mais à esquerda deste podcast, mas não foi de propósito, foi só porque foi a primeira que entrou. Mais à esquerda deste podcast, não sei se isso é fácil descobrir quem é, atenção. Vejam lá, não fui eu, atenção. Polémico! Exato. Olhem, à Zé hora que Pedro nós... Silva insulta toda a gente de uma vez. Exato. À hora que nós estamos a gravar este podcast, provavelmente mais de 1000 militantes já estão reunidos ali no pavilhão Carlos Lopes para comemorar os 50 anos do Partido Socialista. Vão ter uma ausência, não é? O senhor José Sócrates e uma incógnita. Quer dizer, a esta hora, se calhar, o Pedro Nuno Santos já está lá sentado, mas eu não tenho a certeza. Entretanto, Zé Pedro Silva foi para o jantar porque percebeu que estava atrasado. Não, afinal não vai. Maria Escaja
Uma António pergunta. José Seguro, deixa-me só dizer, também não foi, mas por outras António José razões Seguro também não foi. muito diferentes das de José Sócrates. Porque esse é um senhor. Vou fazer a mesma pergunta e uma pergunta muito moralista. Um partido que teve pessoas que ajudaram a estruturar e a fundar a nossa democracia podem, de certa forma, contribuir ou estar a contribuir para a destruição da nossa democracia? Ou achas que não vale a pena também estar aqui a falar tão mal nos 50 anos do PS? Tu disseste que isso era polémico? Não, moralista, uma pergunta moralista. Não disse que era polémico, disse que era uma pergunta Percebi moralista. que é que polémico Aquelas não que, é só... aquelas coisas da TVI com música. Não se Olha, podia pode ser uma. falar mal das pessoas- Não se pode falar mal das pessoas que fazem 50 anos. Eu achei que era só dos mortos. Não. Tu, então, claro que podes. Tu estás farto de cascarem velhos. Se bem que falo mal 50 anos dos não é meus velho. 50 anos não é velho. Não é velho. A minha mãe faz E- 50 anos este ano, é? Respeito. Pronto. Oh, Maria, tia Joana. força. Deixem só. No fundo, se queres fazer uma homenagem ao Eu também PS, falo, ou eu também falo mal dos mortos, só para saber. ou se queres não cumprir a tradição de não falar mal de alguém que faz 50 anos, não é? O que é que achas? Não, por mim não tenho essa condicionante moral. Queria só perguntar se sabem se já alguém enviou um cesto de frutas à CIA para agradecer a fundação do PS. Sabem se já foi entregue? Se estiveres a falar da cantora. Pergunta ao Teixeira, ou ao Jack Teixeira. Olha, boa ideia, sim. Agora que temos um hacker mais próximo, né? O Rui Pinto já está muito mainstream e se calhar posso lhe perguntar. Eu não sei bem o que é que é de dizer sobre os 50 anos do PS. Não vou dar os parabéns a um partido, só dou ao meu. Acho que o PS teve um percurso bastante curioso, desde a sua fundação, em que efetivamente. Agora lembro-me de uma pergunta para te fazer. Se aqui fosse há 2 ou 3 anos, se calhar ias à festa, não é? Agora já não vais, Maria. Não, acho que nunca teria sido convidada para essa festa. Acho que não. Não é a minha festa. Mas bem, eu uma vez fui ao Marquês quando o Sporting foi campeão, levar as minhas amigas, que como já não sabiam celebrar, não queriam ir, então. Mas acho que não. Bom, se não me respondeste a nenhuma pergunta, se achas que o PS pode voltar a fazer umas parcerias com o Bloco de Esquerda, pá, responde lá aí qualquer coisa. Ainda estava a responder sobre o PS estar ou não a destruir, o fundador da democracia estar a destruir a democracia. Ia-te responder a isso. Posso? Deixas-me? Podes, à vontade. Obrigada. Efetivamente, o PS na sua fundação tinha pessoas de esquerda, mas o PS fez um percurso bastante ao centro, porque o PS é um partido de poder e foi feito para ser um partido de poder e para ser um partido que englobasse ali votos de esquerda para que não fugissem todos para partidos mais radicais. Portanto, eu acho que nesse sentido o PS tem cumprido muito bem aquilo a que se propôs, que é não deixar que haja um verdadeiro governo de esquerda em Portugal, e manter-se ali num limbo, um bocadinho mais à esquerda às vezes, um bocadinho menos outras vezes, mas mantendo sempre uma linha bastante liberal até, e por isso acho que estão de boa saúde, estão a cumprir bastante bem a razão pela qual nasceram. Se eu acho que pode haver mais acordos e entendimentos, não faço ideia. Acho que depende da configuração, atenção, é a minha opinião, acho que depende da configuração, tal como dependeu da outra vez, não é? Não foi uma ideia que tenha surgido a priori, foi uma solução para impedir que Passos Coelho continuasse a ser líder do governo. Não sei, acho que ficou provado nas últimas eleições que o PS, não precisando de fazer um acordo à esquerda, não o fará, e só o fará se for mesmo estritamente necessário e se disso depender a viabilidade do seu governo, mas não faço futurologia neste caso. Se me perguntar se eu quero, não. Mas eu acho que pode acontecer, não sei, acho que depende muito das configurações políticas do futuro e
e que não acho que estejam bastante, não acho que isso esteja definido, nem que esteja escrito, nem sequer que se consiga perceber o que é que acontecerá no próximo ciclo eleitoral, tal como não se conseguiu perceber no último, que houve uma corrida ao voto útil no PS para impedir um possível governo de Rui Rio aliado ao Chega, que na verdade nunca esteve para acontecer e nunca foi uma possibilidade, como se percebeu mais tarde pelos resultados das eleições. Zé Pedro Silva, geralmente aos 50 anos há quem mude completamente de vida, que vá em busca dos sonhos que deixou perdidos ou que comece um novo trabalho. Por exemplo, a minha mãe trabalhou num banco durante imenso tempo e aqui aos 54 largou tudo e foi fazer comida. Acreditas que o PS já é demasiado tarde? Depois eu dou-te a página. Eu fiz aqui uma promoção. Isto é muito APS. Isso era mandar pessoas mandavas as pessoas comprarem comida à tua mãe. Mas eu já não Desculpa, posso. deixa-me só perguntar. Sim. Vocês acham que o PS está neste momento a ver um descapotável vermelho para comprar para a sua crise de meia-idade? Olha, isso também é uma boa pergunta. Não Aliás, é para no fundo comprar, é para mesmo. roubar. Mais certo é confiscar um alguém que o tenha. O IVA zero pode ser bastante comparável a um mau descapotável. Exato. Zé Pedro Silva, queria te perguntar, estando um partido há demasiado tempo, 444 dias em maioria absoluta, se achas que ainda consegue ganhar uma nova vida ou já não vale a pena daqui para a frente? O PS, neste caso. Basicamente a tua pergunta é quase se eu acho que o PS vai fazer comida como a tua mãe. Exato. E meti-te em trabalho, não sei se estás a perceber. Exato. Repara, acho que de facto era o que o Johnny dizia. Acho que a isenção de IVA pode ser a crise de meia-idade. Repara, eu não sei se nós no alinhamento ainda vamos falar de Lula ou não. Isto para dizer o quê? Para dizer que os 50 anos do PS é uma coisa que é um bocado, para mim, enfim. Mas podes misturar, se quiseres, podes misturar temas sem stress. Não, é só para dizer, mas para dizer que é desinteressante por várias razões, porque para já acho que já foi bem celebrado por aqueles ativistas ambientais que mostraram as nalgas, acho que foi de facto uma homenagem. Eu não sei como é que, não sei, a coragem que é preciso ter para dentro daquela sede de tirar assim as calças, é de facto, eu se fosse Marcelo condecorava aqueles três. E foi uma grande homenagem. Mas condecoravas a pessoa ou o rabo? Condecorava os três rabos, enfim, na pessoa da pessoa. Agora, a minha questão é esta relativamente ao PS, porque o problema para mim é geral. Eu tenho imenso respeito pelo PS e o que a Maria agora estava a dizer deu-me vontade. Eu não sei como é que não saí a meio, não fui para o jantar. Quando ela me estava a dizer que o PS era quase um tampão para a extrema-esquerda, eu comecei-me a levantar, eu já estava quase aí. Vocês é que não viram, mas de facto, e o que ela diz tem toda a razão, e é mesmo, e sobretudo foi no período mais difícil da democracia, que foi o seu nascimento, não é? Foi absolutamente fundamental, quer dizer, nós agora podemos embirrar um bocado com aquilo em que o PS se tornou, mas não reconhecer isto e não reconhecer isso na figura de Mário Soares, quer dizer, só um louco, não é? Quer dizer, portanto tem que ser um profundo respeito e admiração, independentemente das convicções mais profundas e de outras divergências. Agora, o que eu acho é que toda a política portuguesa, portanto os partidos todos podem fazer anos, que é completamente irrelevante. E é irrelevante porque eu ainda me lembro, não sou assim tão velho, olha, não tenho 50, mas eu ainda me lembro da política portuguesa há umas décadas, dos comícios. Tudo cheio, alamedas, fontes luminosas, campos pequenos, Torre de Belém, lembro mais recentemente de Guterres, eu não sei se é 95 ou enfim, ou antes disso, não interessa. Mas os partidos, as pessoas viviam verdadeiramente os partidos, viviam verdadeiramente a política, tinham de facto convicções, podiam estar erradas ou certas. Hoje em dia os partidos tornaram-se têm quase a dimensão do que era na altura uma federação ou uma conselhia. As pessoas para irem ao hospício é de pago, vão a autocarros de gente paga, quando não é pago são obrigados, porque são todos corridos lá de não sei onde, da Segurança Social não sei de onde, foi espada à cinta. E, portanto, a política deteriorou-se a este ponto em que o povo, os eleitores, não querem saber deles para nada. São um peso. E isso, eu não consigo celebrar isso. Portanto, se tiver... Mas eles celebram como... Mais uma vez, devem lá estar figurantes. Eles celebram isto como se não tivessem um problema nas mãos gigante, que é terem destruído o interesse, não é? E a paixão das pessoas, do povo, do eleitorado, pela política, que a Revolução, obviamente, gerou. E bem, porque as pessoas perceberam que finalmente podiam ter uma palavra.
De repente começaram a perceber engano atrás de engano, de um lado e do outro. Tudo com promessas, eram os choques fiscais, era só promessas, a paixão da educação, nós vemos como é que está a educação. Portanto, promessas atrás de promessas, vigaristas atrás de vigaristas. Mas não ligas isso também ao facto deste partido de ter o que teve mais sucesso? Não o atribuis mais responsabilidade? Quem é que teve mais sucesso? Mais sucesso, ou seja, teve mais tempo, 444 dias da maioria absoluta, portanto, mais tempo no poder, no fundo. Não, mas com essa comparação, nós temos dois partidos que tiveram poder, tivemos Cavaco Silva com 2 maiorias absolutas, quer dizer, essa atribuição do tempo, enfim, eu atribuo, aliás, e não vou atribuir só ao PS e a PSD, apesar de terem sido o chamado arco da governação, não é? Que se juntou depois mais tarde o CDS, mas não vou minimamente atribuir a culpa, porque a culpa para mim é de uma classe política que se tem vindo a deteriorar. Não é? Ou seja, é evidente que os partidos com maior responsabilidade são, obviamente, os que governaram. Também era o que faltava atribuirmos mais, ou distribuirmos. Se calhar temos que distribuir as responsabilidades na medida da proporção que é também a própria representação de cada um, não é? Agora, o meu ponto é esse. O meu ponto é celebrar o que a política portuguesa está, lamentavelmente, nas ruas da amargura. E é preciso fazer alguma coisa. Não há líderes carismáticos. A falta de confiança é tremenda. O desinteresse das pessoas é total. Portanto, não há rigorosamente nada para celebrar. É outra revolução, e quando eu digo aqui revolução é entre aspas, aliás, eu tenho aquelas, eu costumo dizer, e costumo dizer isso sempre que é 25 de Abril, portanto vou repetir, para mim não é 25 de Abril sempre. Para mim é 25 de Abril outra vez. Tem que ser feito outro. Ok, não é com militares, não é com golpes de Estado, mas é preciso animar as pessoas, dar-lhes esperança e mudar isto tudo. Portanto, não está ninguém de parabéns. Can I interest you in some revolutionary propaganda? Exato. Jane, tu gostas muito de história, fazendo aqui um exercício de passado e de futuro também, poderia-se adivinhar o percurso que o PS teve? É muito parecido com outros partidos na Europa, não é? Que estiveram muito tempo no poder, mas podia-se adivinhar que um partido que fundou a democracia acabasse no estado em que está. Não sei se olhas tão negativamente como Zé Pedro Silva, diz-me tu, para o PS e para o estado do país. É extraordinária a tua qualidade enquanto moderador, porque eu queria mesmo falar de história e tu sacas assim da cartola. Extraordinária é a tua capacidade de me insultares e elogiares em pouco mais de 10 minutos. Eu gostava que isso ficasse bem assente para quem nos ouve, que é porque eu, enfim, mas tudo bem, deixa estar, eu vou deixar passar. Às vezes és um bocadinho como ao Pote, tu. Às vezes estás a fazer um jogo de merda, mas sacas um golo do meio campo e a coisa fica toda resolvida. E agora tiveste muito bem. Porque era disso que eu queria falar. Porque na minha leitura da história, o Partido Socialista faz hoje pelo menos 100 anos. Se não fizer, 114, que também é uma possibilidade. Talvez até 104, se quiserem dizer que a Liga de Paris, ali a partir do fim do reviralho de 1932, ficou demasiado inativa, e é capaz de ser verdade. Mas isto para vos dizer que, para mim, o PS tem óbvio e natural sucesso na construção do regime democrático pós 25 de Abril, porque o PS é o Partido Republicano e o Partido Democrático depois. O PS é um partido sem, e concordo totalmente com a análise da Maria, sem quadro ideológico, para além de reunimos aqui a nata do funcionalismo público com alguns intelectuais que são um bocadinho céticos dos movimentos revolucionários, mas são apelativos na mesma, e vamos fazer aqui uma força de tampão que será progressista, mas um progresso com calminha também, porque andam para aí muitos malucos na rua, mas também contra os malandros dos fascistas, ou dos monárquicos, ou dos gajos do PSD. No fundo é inserir... Mas isto é uma longa tradição da política portuguesa desde que há eleições, que é a existência deste partido genericamente progressista, não muito ambicioso nas suas metas para o país, situacionista, digamos, e preservador de uma certa acalmia entre a direita e a esquerda. Portanto, faz-me imenso sentido que seja o partido português com maior sucesso, porque foi o que conseguiu herdar essa tradição
e confundir-se com o regime, que foi precisamente o que o Partido Democrático de Afonso Costa tentou fazer a partir da implantação da República. E por acaso, eu hoje, a preparar o episódio, estava a reparar nisso, que é o Partido Republicano mais o Partido Democrático, durante 1876 até 1926, que é a versão mais normal da leitura histórica, fez 50 anos. E o PS, fazendo 50, também faz 100, o que é bonito. Mas sim, parece-me, portanto, que diz muito sobre o pouco ambiciosa, e aí concordo com o Zé Pedro, e o pouco revolucionária, no sentido de querer transformar alguma coisa em Portugal, que é a nossa política e o nosso eleitorado, que sempre que tivemos fenómenos democráticos, as pessoas disseram tipo, mas também não discutam muito, entendam-se, façam aí uma coisa com calminha, não levantem muitas ondas, porque isto também está mais ou menos bem como está e vocês só atrapalham. E essa foi a posição do eleitor português sempre que pôde votar em eleições livres, o que não deixa de ser engraçado. Houve uma altura em que parecia que o PSD ia herdar esse legado de progressista QB, nomeadamente no governo de Cavaco Silva, onde era o PSD contra a esquerda radicalizada e a direita fora de tom, mas o PSD conseguiu desperdiçar isso ao não continuar um posicionamento ao centro durante todo o governo de Cavaco Silva e perder ali um bocadinho a cabeça a seguir à queda do Muro de Berlim. E portanto ficou o PS, e o PS continuará nesta posição pouco saudável, que foi já pouco saudável para o Partido Republicano, de se confundir de tal forma com o regime que ele deixa de parecer muito democrático, o que abre espaço a forças autoritárias e populistas. Aconteceu em 1926 e eu espero que não aconteça nesta República também, nesta segunda. Muito bem. Mas tu tinhas, deixa-me só dizer isto, tu tinhas as mesmas acusações na maioria absoluta, na segunda maioria absoluta de Cavaco. Aliás, o problema foi esse, tiveste a cena da ponte e tudo isso. Portanto, eu não estou a dizer que Cavaco viveu as maiorias absolutas como Costa, não é? Com esta maioria absolutista, mas tu tiveste os mesmos problemas, as mesmas acusações, não é? E aí tinhas um PST que se confundia, aí era o PST que se confundia com o regime, porque estamos a falar de duas maiorias absolutas, e já vinha eles quase conseguiram e deitaram fora. É possível que o PS também faça o mesmo agora. E tiveste duas maiorias absolutas, mas já vinhas numa relativa. E a questão é que quando tens essas acusações e quando a maioria absoluta começa a cansar, tu tinhas uma coisa que não tens hoje, que é alternativas. Existiam alternativas, e o próprio PS existia como alternativa credível. Não estamos aqui a dizer se era uma alternativa boa ou má, era uma alternativa. Portanto, hoje em dia, na minha opinião, essa oportunidade para as forças populistas, radicais, extremistas, seja o que for, deriva da não existência no espaço moderado, no espaço democrático, de alternativas. E isso tem a ver com o quê? Com o facto da política se ter deteriorado a este nível. Porque, como digo, tu tinhas as acusações eram exatamente as mesmas. Cavaco era um absolutista, Cavaco bateu nas pessoas na ponte, porrada em toda a gente, a polícia para cima deles, os secos e molhados. Quer dizer, é a mesma coisa, só que havia logo ali uma alternativa. Mas as acusações também eram iguais em 1924. Isso é que eu estou a dizer, que é um bocadinho mais desesperador. Certo, ok, sim. Amigos, também havia alternativa QB também. Vamos avançar também para um tema que parece não ter alternativa. Lula da Silva vai mesmo discursar às 10 da manhã, antes das cerimónias oficiais de 25 de Abril, mas nós já falámos deste tema, mas voltamos a falar porque, entretanto, o Presidente do Brasil veio dizer uma ou duas coisinhas sobre a Ucrânia e a invasão da Rússia. Disse que os dois países são culpados e que devemos encontrar uma solução de paz. Maria, não me lembro de facto, nós já falámos sobre isto, mas eu não me lembro da tua posição, posso adivinhar, mas não achas que a vinda de Lula da Silva agrada à esquerda e desagrada à direita, e isso não estraga o propósito do 25 de Abril, que é de ser uma festa para todos? Bom, agora depois com o anexo das suas posições sobre a Ucrânia, que põe em xeque aquela que é a posição oficial portuguesa, não é? A mim agrada-me certamente, até porque às 9h30 da manhã de terça-feira, dia 25 de Abril, estarei à porta da Assembleia da República para entrar para assistir a Lula da Silva. Mas sim, acho que agrada uns, desagrada outros.
Não tenho Não a certeza. Fala um bocado mal. Não sei se já ouviste a discursar. Eu chorei com o discurso da inauguração dele. Ai meu Deus, desculpem, é que eu estou aqui, tenho duas coisas a acontecer ao mesmo tempo. Eu acho sim que desagrada à direita e que agrada à esquerda. Era lógico e terá sido. Ninguém terá tomado esta decisão sem se lembrar desse pormenor, imagino eu, que não é um pormenor. Se o 25 de Abril é para todos, mesmo para aqueles que não o defendem. Não digo não defendem a sua existência, mas que não o defendem hoje em dia. Mentira, não é para o Chega. Não tenho aqui, não traço uma linha vermelha. E tanto é que, como o João Maria Joné saberá melhor do que eu, até a Juventude Social Democrata estará presente na marcha do 25 de Abril. Ou seja, o 25 de Abril é uma comemoração... segmento. Desculpa! É uma comemoração e uma celebração que nos acolhe a todos. E dessa forma, e sendo uma data que marca o início da democracia, a democracia também contempla ouvirmos pessoas, opiniões ou ideias com as quais não concordamos. Se eu acho que havia necessidade do Lula da Silva estar presente no discurso do 25 de Abril, não sei. Agora, que é uma atitude simbólica. Não é prática, não é? Pelo menos em Portugal. Não é uma coisa habitual. Não é, sim. Chefe de Estado estrangeiro. Se é uma atitude simbólica para com um país com o qual nós temos uma relação muito antiga e muito estreita, que tremeu um pouco durante a governação de Bolsonaro, acho que sim. Acho que é no fundo, um novo abraço ao Brasil e às relações com o Brasil. Não tenho a certeza que teria que ser neste dia. Eu, sendo de esquerda, acho bonito, acho simbólico e lá estarei. Olha. Zé Pedro Silva, mudaste de opinião depois de ouvir o que Lula da Silva tem para dizer sobre a guerra da Ucrânia e da sua vinda aqui a Portugal, ou mantens a mesma? E já agora, se quiseres recordar, porque eu não me recordo. Não, era isso que eu ia dizer, não faço ideia porque eu também não me recordo. Mas eu sei que nós falámos deste tema. Eu sei acho também, que isso é bastante normal termos falado, mas eu não me lembro. Eu tenho ideia, acho que o passado não interessa muito. Eu tenho Desculpa ideia interromper, eu acho que nós não aprofundámos exatamente a ideia do Lula vir a Portugal, falámos mais sobre a forma como foi comunicado e gerido. Sim. Mas isto também não é o SES, não é? Para fazermos aqui investigações. Eu acho que a minha ideia, penso que foi esta, se a transmitiu ou não me recordo, mas basicamente acho que no 25 de Abril fazer-se uma cerimónia em que são convidados chefes de Estado estrangeiros, ou chefes de Estado ou de Governo, ou não interessa, música pimba, cantores, Laura Pausini, acho tudo lindo que o 25 de Abril é uma festa, é a liberdade, é tudo menos cinzentões, tudo menos aqueles discursos. Os discursos são muito importantes, mas tem que ser uma parte da festa, e depois o resto do primeiro-ministro abrir o palácio e o povo, ai que giro o palácio, aquela coisa. Eu acho uma coisa, aqui um parênteses, acho muito curioso, não é? E o Joné há bocado na sua revisão histórica que fazia da nossa história política, acho muito interessante toda a sede do poder atualmente, passado todos estes anos e tanta coisa, estarem todos enfiados nos palácios e não estarem em edifícios muito mais práticos e eficientes e ecológicos e tudo isso. Mas pronto, e no 25 de Abril abre-se o palácio ao povo, que lá vai, dá-se um cravinho, ficam todos contentes, vai lá à televisão. Pronto, isso é uma festa de merda, não é? Portanto, acho que envolver mais pessoas de outros países irmãos, amigos, acho ótimo. Pronto, este é o ponto. O que eu acho é que, e muito rapidamente, quando foi esta questão do Lula da Silva, para já tomam-nos permanentemente por estúpidos, que é uma coisa que eu não gosto. Chateia-me tomarem-me por estúpido, que é, não pode ser no 25 de Abril, então fazem uma cerimónia 1h30 antes, que é a cerimónia de boas-vindas. Então, mas eu sou estúpido? Desculpem lá, com todo o respeito, quer dizer, eu sei que pareço o treinador, o nosso treinador brasileiro, que eu já não lembro o nome, e o burro sou eu. Scolari. Quer dizer, ou seja, havia um problema, veja-se esta maneira de pensar, havia um problema que era o discurso ou não no 25 de Abril. Então o que é que acontece? Faz-se 1h30 antes, no dia 25 de Abril, mas já não tem nada a ver com os cerimónias do 25 de Abril. Pronto. Sempre esta maneira de pensar. Na hora normal do início das cerimónias do 25 de Abril. Na hora normal, exatamente. É tomarem-nos completamente por tolos, é uma coisa que, de facto, enfim, ainda não perceberam que o povo já não é estúpido, não é? Já é a geração mais qualificada de sempre, assim é que é.
E depois, para terminar, porque já me estou a alongar muito, eu vou só dizer uma coisa, que é muito simples. Desconvidava Lula da Silva. Depois do que ele disse, o que ele disse não é um mero comentário, é uma afronta. O que ele disse, ao colocar todos no mesmo saco, ao colocar-nos do lado da promoção da guerra, de que a queremos, de que a desejamos, que a incentivamos, ao pôr em pé de igualdade, então, esses e Putin e a Rússia, o desconvite era feito naquele momento. Quando diz isso, nós estás a referir-te às críticas que ele fez à responsabilidade da União Europeia, os Estados Unidos, Justamente, etc. sim. Ele nunca fala de sim, sim. Portugal, mas indiretamente nós estamos nessa defesa da Ucrânia que ele considera uma guerra também com a Rússia. E, portanto, eu desconvidava o Lula da Silva e as relações com o Brasil mudavam no aspecto diplomático, têm que mudar. As sanções que nós aplicamos a tantos países que estão envolvidos neste conflito, necessariamente à cabeça à Rússia, e o Brasil fica, quando chega ao pé de mim e diz, olha lá, estás a fazer a guerra, tu é que estás em pé de igualdade com Putin, e eu vou pô-lo a discursar, se é no dia 25, ou se é no dia 26, ou se é no dia 27, não interessa. As relações têm, porque isto quem não se sente não é filho de boa gente. E o Presidente da República a aparecer-me com o caderninho a dizer, olha, o Brasil votou assim no dia X, votou no... Então, mas o Presidente não viu que a diplomacia externa do Brasil mudou nestes últimos dias? Mais uma vez, o que é que Marcelo está a fazer? De nossos estúpidos. Porque vem dizer as votações nas Nações Unidas do Brasil. Está a fazer de mim estúpido. Sim, o voto de condenação, não é? E, portanto, o Primeiro-Ministro o que é que faz? Fala à frente do armário das carnes, num hipermercado, com um administrador de um hipermercado nas costas, e põe-se ali a comentar uma questão deste género. A dizer que somos todos irmãos, somos todos amigos, mas nós não temos que concordar com tudo. Concordar é que aqui não há uma divergência. O presidente brasileiro acusa Portugal, indiretamente, mas acusa a Europa de estar com os Estados Unidos a promover uma guerra e põe-nos em pé de igualdade com a Rússia. Isso só é perdoável depois de um pedido de desculpas do presidente do Brasil e de se retratar por completo dessas afirmações. Era tão simples quanto isto. Não se retratando, mantendo as afirmações, não há discurso para ninguém tão cedo. Não vem cá discursar com isso nenhuma. Para mim era simples. Joné, a reboque daquilo que o Zé Pedro está a dizer, esta situação não nos embaraça em relação à União Europeia. Nós estamos a falar de um chefe de Estado que está diretamente a criticar a União Europeia e vem um desses países. Isso não é um embaraço, até diplomático, internacional, europeu, o que lhe quiser chamar. E se achas que os responsáveis políticos de Portugal têm escapatória disto, ou terça-feira Lula discursará e vamos em frente? Eu acho que se calhar temos de parar o programa, que o Varela acabou de marcar um golão e a Maria não está nada bem com isso. Mesmo eu estou um pouco chateado, porque não queria ver o Benfica a perder desta maneira. Ok, o Benfica está a perder, ok. Mas ganda gol. Dito isto, nós de facto tivemos opiniões sobre isto. Como eu sou a pessoa com melhor memória deste programa, tenho-vos a dizer que vocês já tinham expressado a vossa opinião sobre este tema. Acho que de facto podia haver espaço a mudar. E mantivemos-nos coerentes? Mas não havia a questão da Ucrânia. Sim, o Zé Pedro mudou de opinião em função da questão da Ucrânia, sendo que o Lula da Silva já tinha dito coisas muito semelhantes, não iguais a isto, durante a campanha eleitoral, mas lá está. Também não é obrigatório o Zé Pedro Silva seguir todas as declarações do Lula da Silva. Não, mas houve votações entretanto. Votações entretanto. Ele muda radicalmente. Estamos a falar dos últimos dias em que há todas estas visitas à China, ou seja... Sim. Mas ele já tinha tido esta posição na campanha. Não era esta, era outra, e depois tem uma votação. Enquanto candidato que dás como presidente também é perfeitamente válido. A minha posição na altura mantenho-a, que é que o Brasil é um aliado estratégico importante de Portugal e é possivelmente dos países mais importantes para Portugal ser relevante dentro da União Europeia, precisamente pela nossa capacidade de trazer para a mesa das negociações com o espaço europeu um país que nem sempre concorda connosco em questões internacionais. E este é um bom exemplo. E é um bom exemplo na minha lógica, na minha leitura da situação, porque para os russos e para a maioria do hemisfério sul, diga-se de passagem, a guerra da Ucrânia é uma realidade muito distante. Nós também, se eu vos obrigar agora a terem um lado na guerra do Iémen ou na do Sudão, se calhar vocês terão alguma dificuldade e envolvem se calhar mais milhões de pessoas ou os mesmos milhões de pessoas que ali a guerra da Ucrânia, e ambas as coisas estão mais próximas do Brasil do que a Ucrânia, não é? Portanto, eu consigo perceber de onde é que vem
a lógica do Lula de andar a ser um caixeiro viajante que diz em cada sítio aquilo que agrada a cada sítio, porque não tem bem uma posição. Também há Para já, aquela questão dos BRIC, não é? De ele estar a tentar sim, repor essa união de sim, para volta. já Que o Lula é burro, é uma pessoa manifestamente pouco inteligente, sempre foi, ahm, e, e tem essa ideia burra que são os BRIC. Os BRICS, inclui a África do Sul, que é a parte mais burra de todo esse projeto, incluir a África do Sul, que tem uma capacidade de inclusão nessa organização próxima de zero, mas pronto, é para fingir que há um em cada continente e que são a nova ordem mundial. Isso é um esquema de banha da cobra, que existe para dar uma série de tachos aos Estados-membros. A Dilma Rousseff agora é presidente do Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que há de ser uma coisa que organiza uns coquetéis do caraças em Xangai, mas cuja utilidade prática está bastante próxima de zero. E não é a única opinião pouco inteligente de política externa do Lula da Silva, porque há muitas, e também poderia entrar pela política interna e pela maneira como desmantelou o legado do Fernando Henrique Cardoso e permitiu que se voltasse a roubar no Brasil como se roubava no tempo do Collor de Mel. E portanto podia ficar aqui muito tempo a dizer mal do Lula, que é uma pessoa de quem eu manifestamente não gosto, apesar de, e como sabem, gostar mais dele do que o senhor que estava lá antes e portanto tê-lo apoiado ao longe por essa razão. Dito isto, mantenho a minha E de opinião resto de foi por sempre, isso que ele ganhou, foi por causa do teu apoio. certamente. Mas esclarece se mantens a tua opinião e qual é que era já agora, mesmo Sim, era depois isso, era isso. Mantenho a minha opinião de que Portugal, como parceiro essencial do Brasil no seio da União Europeia e país mais capaz de trazer o Brasil para junto desta nova Liga das Democracias que estamos a tentar formar com os Estados Unidos e com os Estados-membros da União Europeia e com a Austrália, a Nova Zelândia, o Japão, a Coreia do Sul, acho que é importante continuarmos a receber bem e a tratar bem o Brasil. Acho que faz sentido que o Lula da Silva cá venha. Não tinha nada contra o presidente do Brasil estar presente nas cerimónias do 25 de Abril, pela razão da ligação da Revolução Portuguesa à onda mundial de democratização, que também passa pelo Brasil e também passa pela Ucrânia, já agora. E acho que o que havia a fazer era recebia-se o presidente do Brasil com a dignidade que ele nos merece, com o respeito que ele nos merece, e os partidos discursavam ligando claramente o 25 de Abril à luta pela liberdade do povo ucraniano, que é a opinião que nós temos enquanto país no geral, e dava-se uma chapada de luva branca, que é o que eu acho que se faz na diplomacia internacional. Portanto, essa é a minha posição. Venha ao Lula da Silva enquanto presidente do Brasil e receba-se bem enquanto presidente do Brasil, que é um parceiro O fundamental. menino José é daqueles alunos que tem sempre uma coisa para dizer na fila da frente, diga lá. Então, mas não queres que eu diga? Quero, claro que quero, mas não vai ter melhor nota. Não, é só porque eu acho graça ao Joné, porque é tão Vocês estão a falar batatadas. bué para quem está a falar por cima do Benfica a levar um gol do Inter. Estão a falar imenso. Pronto, Desliga isso, que isso faz-te mal à pele. exato, não te enerves com isso. Olha, há uma coisa que é o Joné, que é batatada internacional, mas quando Desculpem, nos eu percebo fazem... que vocês acham. Desculpem interromper-te. Eu percebo que vocês acham que eu não me devo enervar com isto porque vocês são do Sporting, mas sabem que há aqui pessoas que costumam ganhar coisas. Ei, olha, Não uma vai opção, acabar de uma coisa piorar destas. e muito. Enfim, é a última participação da Maria neste podcast. Queremos agradecer. Olhem, Maria. obrigada pelo convite e pela oportunidade. Gostei muito. Vá, Gostei José, muito. anda lá. No teu Vamos período lá. de vida, o Benfica nunca passou uns quartos de final da Liga dos Campeões. Portanto, baixa a bolinha. Vamos recentrar que Somos isto é a uma Liga discussão Europa. séria. José Pedro Silva, então diz lá. Não, para dizer o seguinte, a posição relativamente... há uma... Qual é que é a inversão que há na estratégia de Lula? Lula abriu sempre, de facto, o flanco quando teve uma posição que era de uma certa equidistância, ou seja, quando dizia, apelava, como aliás também temos um partido com assento parlamentar em Portugal que fazia exatamente o mesmo, que era um apelo à paz e são contra a guerra, mas isso foi completamente diferente de, a partir do momento em que começaram a existir negociações, em que houve os convites para ir para se visitarem mutuamente, e em que há um estreitamento das relações que não havia na campanha eleitoral e que nem no discurso.
Lula da Silva tinha uma posição que foi aproveitada, como é evidente, pela diplomacia russa para ir à procura de apoios pelo mundo fora. Mas ele não existia em campanha. E, portanto, há uma novidade agora. E por isso é que eu digo, o João Negro quer ir para a batatada, quer bater em toda a gente, quer que o mundo ande à porrada, mas quando o nosso país irmão nos trata desta forma, porque tu repara uma coisa, e eu com isto não vou fazer uma acusação, vou fazer uma análise. Eu estou só a dizer que na batatada vai haver batatada, mas eu queria o Brasil do nosso lado na batatada. Deixa-me eu dizer-te, mas provavelmente pelos vistos não tens, a troco de qualquer coisa, porque são os pés heteros. Tu repara uma coisa, eu não vou fazer acusações Não, porque heteros, estaria a fazer como o Presidente Lula da Silva se eu dissesse isto como uma afirmação. Mas vou fazer, aliás, como uma suspeita de intenções. Mas vou dizer uma coisa, o Brasil ganha de facto muito com esta guerra, como outros países, por questões de localização quase. Com o aumento do preço das matérias-primas, já para não ir ao próprio petróleo. Portanto, e Lula da Silva tem uma caga bestial que é, novamente chega ao poder e novamente tem um boom do preço das matérias-primas que põe o Brasil podre de rico e que foi na altura que permitiu fazer bolsas de família e tudo isso foi dinheiro a rodos. E Lula da Silva volta ao poder outra vez com dinheiro a rodos. Portanto, mas qual é que é aqui a falta de respeito? É que Portugal, ao contrário, e os portugueses estão a pagar... Podes sempre ser um presidente bom, apesar de burro, se tiveres as matérias-primas para isso. Que eu digo ao Mohammed bin Salman, que é dos gajos mais estúpidos que existe no mundo, e é o grande transformador da Arábia Saudita, porque pode. Ora bem, então, mas esse é o ponto. Aqui a questão é essa. Quando tens Portugal, pelo contrário, é um país que, Portugal e os portugueses, pelo contrário, é um país que está a pagar este conflito. A pagar. As pessoas, quando vão ao supermercado, estas tretas todas, tudo isso, com pobreza, com miséria. Portanto, nós estamos a levar na pele o Brasil, quando muito em termos económicos, e não estou a dizer com isto que querem uma guerra para ganhar dinheiro, mas quando muito está a ganhar. E, portanto, esta é a afronta. Esta é a falta de respeito completa. E, portanto, eu gostava mais, e deixo a provocação final, gostava mais que o Joné, que é tão amigo de batatadas, gostasse que Portugal se impusesse, que se desse ao respeito e que obrigasse o seu grande amigo, país irmão, a respeitá-lo. E como digo, pode haver divergências, mas houve comentários como nós fomos tratados, nós como estamos do lado dos Estados Unidos e como estamos na Europa, fomos colocados em pé de igualdade com a Rússia e com Putin. Isto não pode ser aceitável. Não pode. É esse o meu ponto. Muito bem. Amigos, eu diria que o último tema é talvez o mais interessante e se calhar não vamos a ele, ou querem ainda falar do IVA. Mas há mais temas. Havia o IVA, mas sinceramente... boa, está toda a gente a dizer que não, portanto vamos prosseguir, para quem nos acompanha em vídeo. Só podes estar a gozar comigo. E... Era tão bonito agora que ficámos aqui uma horinha a falar do IVA. Exato. Eu pegava no telefone e eu não vi. Vamos então mandar as pessoas esta desgraça a um sítio. Vai, mas é pró. Muito bem, nós estamos aqui a falar de guerras e eu esta semana vou mandar as pessoas ver um filme de guerra que não é bem um filme de guerra, é um filme chamado Nação Valente, do Carlos Conceição, e é sobre os fantasmas e até mete zombies da guerra colonial. Achei o filme bastante interessante, ao contrário de outros filmes portugueses e documentários. Devo dizer com todo o respeito, porque há uns que eu gosto, mas não é chato como a potaça. Portanto, é um filme à série, mas é uma alegoria. Portanto, aquilo mete soldados ingênuos que estão dentro de um muro e é um filme sobre o presente, na verdade, sobre o ressurgimento de ideias extremistas e de como isso, e de ideias antigas e de como isso às vezes deixa um lado conservado da história e que depois volta a brotar porque é preciso sair do muro. Portanto, é um filme que eu recomendo. É um bocadinho longo, portanto, para o habitual das pessoas que veem filmes no streaming, tem 2 horinhas, mas enfim, eu gostei bastante. Acho que é um registro muito diferente do que estamos habituados em Portugal. E olha, o Carlos também é um tipo porreiro, com 40 anos já leva. É a sua segunda longa-metragem, que é meio estranho para o nosso panorama. E enfim, olha, vejam esse filme. Maria, vais mandar as pessoas onde? A Milão. Não vou mandar ninguém a Milão, não. Que desgraça. Vou mandar as pessoas virem ao Arraial dos Cravos, dia 24 de Abril, das 17 às 24, no Largo do Carmo. Quem é que está a rir? Eu não estou a ver porque tenho aqui uma coisa aberta. Quem é que está a rir? Não, nem ninguém está a rir. Eu não estou, pelo menos. Com imenso respeito. Eu vi alguém a rir. Olha ele, é o Zé Pedro! Claro que é o Zé Pedro a rir.
Tu é que estás a ver fantasmas. Tirei férias para ir ao Arraial dos Cravos, só para avisar. Tiraste? Tirei férias dia 24, de maneira que... Então, eu percebo porque é que o Zé Pedro já não sabe. O convidado Então, extra mas será anda. João Maria Joné. Exato. Que outras coisas ótimas tem esse Arraial, além das Outras suas coisas presenças? ótimas que tem o Arraial dos Cravos tem coisas ótimas como Tem IVA? Pedro Branco, Couple Coffee. Não, nem tem IVA, não, é só chegas e levas. Lula da Tem Silva Jovem vai. Conservador de Direita, infelizmente eu acho que não. Tem Francisco Fanhais, tem várias bancas de associações e tem cervejas e tem Bom, estava a ver. comidinhas e no ano passado foi o primeiro que eu fui e foi mesmo muito, muito, muito giro e à meia-noite canta-se a Grândola, que é sempre um momento bonito. Quem aparecer E- e disser que gosta muito de ouvir no dia de reflexão, tu pagas uma cerveja? Pago. Ui, olha, agora está filmado e Ui. está gravado, atenção. Já me safei. Pago, mas não vale vocês mandarem isto aos vossos amigos para eles irem cobrar-me cervejas. É mesmo pessoas Nunca vais que ver ouçam o tantos dia de fãs. reflexão. Eu vou fazer isso, hein? Não, tu estás no dia de reflexão, não podes. Muito bem, Arraial dos Cravos. Mas espera. E se Passos aparecerem e Cravos. disseram que gostam muito de mim, mas que gostam mais do Joné? É o Joné que paga a cerveja, na medida em que ele vai Sim, lá estar. obviamente. E se disserem que gostam ainda mais de Zé Pedro Silva ou de mim, caso não vamos, nós temos que ir lá e pagar. Não podemos mandar MBWay. Isso é uma boa ideia. Eu comprei... Fica. O ano passado fui lá e comprei uns belos cravos de... O que é que era aquilo? Não sei se era- Aqueles que esgotaram, tricô, esgotaram logo. Tricô, é isso. Foste lá no ano Belíssimos passado. cravos. Ainda lá Sempre, tenho um. Estava, sim, senhora. Não me lembro de te ver lá. sempre chata esta coisa de cravos e Enfim, escravos. eu não me lembro de ver lá Joné, também. vais mandar as Lembro-me pessoas de onde? algumas. Eu Joné, vais mandar as pessoas... Sim. vou mandar as pessoas... vou pedir às pessoas que gostem do 25 de Abril e querem que seja uma data para toda a gente celebrar, como eu, mas que, ao contrário de mim, nunca se tenham sentido muito à vontade para descer a avenida em dias normais de 25 de Abril, porque só estão lá pessoas como a Maria Escaja e são pessoas que acham que pessoas como a Maria Escaja mordem. Porque pronto, devem só conhecê-la da internet e ela passa um bocado essa imagem. Mas para essas pessoas que têm medo dela, a JSD de Lisboa vai estar dentro do cortejo oficial, porque ao contrário da Iniciativa Liberal, foi ver as regras para estar dentro do cortejo oficial e cumpriu com elas, e portanto vai e não se vai vitimizar, e não vai dizer que tem de fazer uma manifestação à parte, porque é um partido sério, de gente séria, e pronto, não é muito apelativo ser do PSD por estas razões, não é? Não é muito edgy, revolucionário ser do PSD, é um partido institucional, mas lá estará na rua, que eu acho que faz falta ao PSD, como dizia o Zé Pedro Silva e bem, faz falta à esmagadora maioria do eleitorado, e nisso falo do PS e do PSD, que são 70% ou 80% do eleitorado e não conseguem ter pessoas na rua, faz falta a promoção destas coisas, a promoção das ideias dos partidos ao centro, e portanto lá estaremos a afirmar o legado da alternativa democrática e respeitadora do 25 de Abril à esquerda, que é o PSD e sempre foi só o PSD, e portanto quem quiser eu gostava muito que viessem. E já agora fazer também o convite para quem não quiser ir para nenhum partido, que pode ir ter comigo, que eu sou do partido do Dia de Reflexão, um partido independente. Também podem, eu vou descer à avenida e lá estarei, está bem? Não precisam de ir para as Jotas e para os blocos, eu também lá estarei. É só para abranger o máximo número de pessoas possível. Zé Pedro Silva, vais mandar as pessoas para onde? Eu não vou à avenida, não, porque eu não gosto de Pedro vem confusões. comigo. Zé Pedro Não, vem mas comigo. essa véspera pareceu-me interessante, mas a avenida... É giro, é mesmo giro. Também há uma véspera gira em Almada à noite. Também queria ir a essa. Uma festa. Vais fazer tipo o rally das... Essa o talvez rally eu da vá, porque eu estarei... Rally nesses Tascas, mas lados. de 25 de Abril. Exato.
Não, mas olha, se calhar combinamos. Eu não sou complexado, vamos embora a isso. Nunca fui, mas é uma primeira vez, é uma estreia. Agora vou mandar as pessoas aos meus sítios. Olha, entretanto, Maria, tu não quererás oferecer, em vez de cerveja, nessa véspera, no Carmo, em vez de cerveja, não quererás oferecer a Sangria Lunas? Eu acho que sim. Quem vier ter Isto é um spot connosco, com algum de publicitário. nós, quem vier ter com algum de nós e disser que gosta de nos ouvir, terá direito a uma sangria Lunas, cortesia da própria Lunas. A Lunas Isso. ainda não sabe, mas Exato, eles ainda não sabem, mas... Mas já percebeste, Johnny, que estes dois iniciaram um negócio. Não nos envolve, não sei se estás a perceber. Não é negócio, não. Não, é nós só negócio. apoiamos o negócio do nosso amigo em comum. Nós temos um amigo Exato. em comum. Muito bem. Exato. Como é que isto foi possível, mas encontrarmos um amigo em comum? Não, mas lá Encontramos está, um amigo em comum. era aquilo que dizia o Johnny muito bem, a Maria parece que morde, mas não morde, e portanto é mais fácil encontrar amigos em comum do que parece. Mas portanto, primeiro era essa nota, e com isto já estou vinculado ao dia 24 no Carmo. De que horas a que horas? Desculpa, desde 7 à meia-noite. Das 17 à meia-noite. Não é preciso cumprir isso tudo, mas é para que as Não. pessoas saibam. Eu E no ano agora? passado acho que cumpri tudo, mas sim, mas não é preciso cumprir tudo. Não, isso é para quem está numa Deixam-te banda. entrar se não chegares logo de início. Pronto. Não, e houve lá. Para isto é que seja o 25 de Abril. Eu cheguei a hora que eu quiser, era o que faltava. Ora bem, eu depois só tinha o Festival do Crato, porque estão imensa publicidade na rua, e eu disse, epá, já me arranjaram uma coisa para eu dizer que é o Festival do Crato. Só que agora, quando ia ver o que era o Festival do Crato, percebi que é só em agosto. Quer dizer, estas pessoas, isso não se faz. Quer dizer, e portanto, eu ia mandar as pessoas ao Festival do Crato, mas agora não vou, porque estou irritado com o Festival do Crato. Mas olha, acho que é não, muito mas bom. Eu nunca fui, mas costuma ser bom. Depois lá mais para agosto eu recomendo o Festival do Crato. E para terminar, mandar só as crónicas do Miguel Esteves Cardoso, porque recebeu um Olha prémio que era só melhor se o agora. Festival do Crato fosse agora. Diga? Em termos do tempo, aquilo em agosto Yeah. é uma péssima ideia. Mas Vais aqui dar só em então- agosto, segundo eu vi. Vais mandar as pessoas às Mas é crónicas horrível, tipo, está demasiado calor. Pois. do Miguel Esteves Cardoso. Sim, que é curioso, não é? Parece que é mesmo o único cronista português. Mando Não, por também é o fim, Ricardo exatamente. Araújo Pereira. Mando às crónicas do Miguel Esteves Cardoso, porque recebeu o prémio. Só agora nós temos poucos prémios, e os prémios são sempre aquelas gigas-jogas das editoras. Mas depois não é só isso, mas com uma crítica ao Miguel Esteves Cardoso, porque ele tem as costas largas, e portanto nós podemos criticá-lo, o que é de tanto consenso em torno de um cronista, não é boa publicidade para o cronista, mas em todo o caso, claro que todos gostamos dele, e o prémio é mais do que merecido, e é daqueles que dá para ler e reler, porque há certas crónicas ou cronistas, ainda que bons, mas que se lê uma vez, e que é como certos filmes e certas séries, e nunca dá vontade de ver outra vez. Está visto, está lido, e não é o caso, porque eu já reli, e é sempre um prazer. E, portanto, uma vez que recebeu um prémio, mando as pessoas também, quem foi, quem nunca foi e quem já foi, ao Esteves Cardoso. Muito bem, várias sugestões. Desculpem, eu esqueci-me de uma sugestão. Desculpem. Vá. Boa. Era para recomendar a quem está na área de Grande Lisboa, /Margem Sul, /Setúbal, por essas zonas, que vá ver o concerto não é do condomínio, o condomínio ainda não há concertos, do Coreto, que é do Rogério Charras e do José Fialho Gouveia, que será dia 23, em Palmela, num auditório cujo nome eu agora não me relembro, mas Mas não deve haver vou dois. Não deve haver dois em já Palmela, está descansada. neste Olha, conhecendo a momento, gestão autárquica de Palmela, é capaz de haver 7. que é, cá está, o sim na Quinta do Anjo. Deve ser não sei. Muito bem, mais um concerto à última hora. Acabou-se a liberdade neste podcast, temos que ir embora, mas dizer que estaremos a celebrar 25 de Abril aqui ou no outro lado qualquer. O que importa é celebrá-lo. Beijinhos, ouçam-nos em todas as plataformas, está feito mais um dia de reflexão e voltamos para a semana. Está bem? Adeus. 1, 2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo